A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. O Ux Graphene é a maior planta de produção de grafeno da América Latina. Em operação desde março de 2020, reúne a expertise da Universidade de Caxias do Sul, conquistada em 15 anos de pesquisa avançada em nanomateriais. Conectado ao Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade, o TecnoUX, o Ux Graphene tem capacidade de produção de até 500 quilos de grafeno por ano e de ampliação para 5.000 quilos ano, estando apto a abastecer os mercados nacional e internacional. Originado do carbono, o grafeno é o material mais leve e resistente que existe, com elevada condutividade térmica e elétrica, sendo um dos principais recursos da atualidade para aplicações em alta tecnologia. Tem potencial de gerar inovações em processos industriais e de criação e qualificação de produtos finais presentes no cotidiano de milhões de pessoas. Entre as áreas de aplicação pesquisadas pelo TecnoUX estão revestimentos avançados, materiais inteligentes, equipamentos de segurança, medicina regenerativa, nanotecnologia, metais, compósitos, polímeros e cerâmicas. Somando medidas de responsabilidade ambiental à oferta de soluções tecnológicas em pesquisa e inovação, o Ux Graphene coloca-se na vanguarda do desenvolvimento científico, econômico e social para setores portadores de futuro. Universidade de Caxias do Sul. Pessoas em movimento. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa.
O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Para você que está em casa e quer fazer suas compras com comodidade e segurança, tem uma grande novidade. É o Super Andreassa na minha casa. Entre no site, escolha os produtos e pronto! Você recebe tudo aí na sua porta. Por enquanto, o serviço está disponível apenas em Caxias, mas em breve estará em toda a rede. Ó, devem ser eles. Super Andreassa na minha casa. Compre online para toda a família. Olá! Bom dia! Sejam todos bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias no formato online. Em nome do presidente da entidade, Ivanir Gasparim, agradecemos a quem já está nos acompanhando no canal do YouTube ou em nossa página no Facebook. Nosso agradecimento todo especial também aos patrocinadores Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Seu Bete e Supermercados Andreassa. Temos também o apoio da Emercor e Fortaleza. Aproveitamos para pedir que se inscrevam no nosso canal e nos sigam nas redes sociais. Desejamos a todos um ótimo evento. Bom dia aos que nos acompanham em nosso canal no YouTube ou pelo Facebook. Bem-vindos! Estamos retomando as reuniões almoço semanais interrompidas em 16 de março, quando teve início o isolamento social em função da Covid-19. Entre as tantas lições que esta crise gerou, foi de que também nós, como entidade e classe, precisamos nos reinventar e a realização de eventos na web faz parte deste aprendizado. Temos um compromisso com nossas empresas associadas, com nossos diretores, conselheiros, com a imprensa, com nossos patrocinadores e com tantos outros públicos que têm, na reunião almoço da SIC, um componente essencial para se atualizar, para reivindicar, para ampliar sua rede de relacionamentos e para fazer negócios. Ao retomar os eventos nas plataformas digitais, tentando trazer os melhores conteúdos possíveis e as oportunas análises de cenário, queremos prosseguir com nossa missão de sinalizar tendências, fortalecendo a livre iniciativa e a capacidade de empreender, iniciada lá em 1901, quando essa entidade foi fundada. Historicamente, é nos períodos de crise que o associativismo se fortalece e as entidades de classe, como a SIC, têm o propósito de amparar seu quadro associativo. Por isso, ressalto a importância de as empresas permanecerem e manterem suas entidades ativas, para que elas continuem representando a classe empresarial nas suas reivindicações e trazendo as soluções de gestão de que ela precisa. Antes de passarmos a palavra ao nosso palestrante, creio importante ressaltar que vivemos um momento bastante atípico. E a SIC Caxias defende que a saúde e a economia devem andar juntas. O isolamento controlado deve ser observado, da mesma forma que as empresas devem retomar suas atividades com todos os cuidados que esta pandemia exige, com o objetivo de evitarmos uma recessão ainda maior. Muitas empresas registraram quedas na produção e nas vendas a partir de março, em função da crise provocada pela Covid-19. E índices que ainda não podemos quantificar dos impactos negativos são imensos e tendem a se agravar. Não apenas os indicadores de atividade, mas também os de expectativas para os próximos meses. Vimos com certo alívio a reabertura do comércio
Ao movimentar os estoques, os comerciantes fazem novos pedidos às indústrias e estas, por sua vez, tentam manter produção e empregos. Esta análise, com mais profundidade, porém, será feita agora pelo diretor superintendente de Serviços Financeiros e Relações Institucionais das empresas Randon e diretor de Economia, Finanças e Estatística da SIC Caxias, Juarez Piscinini. A todos vocês que já nos acompanham aqui, meu muito obrigado. Passo a palavra ao senhor Juarez. Muito obrigado, presidente Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham. A satisfação está aqui. A gente espera contribuir com vocês com algumas informações, algumas visões e análises desse cenário, que é um cenário absolutamente adverso. Nunca vivemos, nunca passamos por isso. É importante lembrar que antes do início da pandemia, quando a gente sabia que existia já alguma coisa na Ásia, até aquele momento a gente tinha um cenário muito favorável para o Brasil, com um crescimento econômico em 2020, com uma recuperação mais consistente e com uma expectativa muito favorável para 2021 e 2022. Então é importante que a gente mantenha isso em perspectiva e que, obviamente, os cuidados todos que o presidente acabou de falar e que tem sido detalhado pelo governo do Estado em relação aos cuidados na retomada, eles são muito positivos e a gente só vai conseguir manter esse ritmo de retorno gradativo se a gente conseguir controlar os efeitos da pandemia. Então eu coloco desta forma para lembrar que nós estávamos há muito pouco tempo atrás numa situação bastante favorável. E nós acreditamos e esperamos que essa situação, ela gradativamente retome e retorne nos mesmos níveis ainda nesse final de ano, a partir do segundo semestre, mas com certeza teremos em 2021 uma recuperação muito forte da economia. Vai depender de todos nós a capacidade de sofrermos o mínimo possível, de termos o mínimo de perdas nesse período, para que a gente esteja preparado e que consiga aproveitar então o momento que a gente vai retornar. E a gente não pode perder de vista essa capacidade de retomada que nós teremos. Aos empresários, alguns, principalmente empresas menores, que não têm uma estrutura e uma gestão para enfrentar a crise da forma que está se vivendo hoje, algumas dicas. Todos nós, vocês, conhecem o seu negócio. É muito importante que nesse momento se faça uma análise muito profunda das atividades, dos negócios, das relações com os clientes, fornecedores, empregados, e que se estabeleça negociações com todas as partes. Uma negociação que seja uma negociação aberta, transparente, onde se coloquem as dificuldades e as possibilidades futuras. Isso é muito importante para que se tenha essa perspectiva, para que tanto essas partes diretamente relacionadas, como colaboradores, funcionários, fornecedores e clientes, mas que vá além também, que se fale com os bancos, que se fale com todas as partes que pode ajudar. E uma sugestão é que se use esse momento que a gente tem falado muito, que a gente esperamos que a gente saia melhor dessa crise, que se use esse momento para estabelecer relações de transparência e confiança e que a gente tenha uma cumplicidade entre todos nós e que o sofrimento seja mínimo entre nós. Sofrimento tanto na questão de saúde e, acima de tudo, obviamente, vida, mas que não se perca aquilo que nos dá sustentação, que é o crescimento econômico e manter a atividade num mínimo para a passagem dessa crise maior, para que depois a gente consiga buscar uma vantagem em relação a isso, de ter uma possibilidade de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que a gente retome aquilo que nós tínhamos antes do início da pandemia. A gente vive hoje uma crise e muitas pessoas têm muita dificuldade de vislumbrar isso, e é fácil de entender. Se tem o mundo todo envolvido, a comunidade cientista, de cientistas, médicos, estão o tempo todo, nesse momento, milhares de pessoas buscando uma solução para esta pandemia, seja através de medicamentos, seja no desenvolvimento de vacinas, o que traria um alívio para essa situação que a gente vive. No início da pandemia se imaginava que poderia ser um movimento muito dramático de contração em função de que a restrição, e essa foi a recomendação, a restrição de circulação de pessoas
ele implicou necessariamente em que houvesse uma retração muito forte das atividades econômicas. Mas se esperava que essa contração ela seria profunda, porém de curta duração, o que formaria o que os economistas definem como uma curva V de comportamento da economia, ou seja, uma contração muito forte e uma retomada igualmente forte. Então, era isso que se imaginava, não se tinha ideia de como seria o desenvolvimento da Covid-19 nesse período, e a gente, infelizmente, tem visto de que é um pouco mais complexo do que se imaginava. O fechamento total das atividades econômicas, praticamente no mês de abril, ele trouxe e vai deixar uma marca muito profunda. A gente vai conhecer os dados em relação ao mês de abril, vai conhecer os dados em relação ao segundo trimestre, a gente sabe que eles serão muito negativos. Mas, de novo, a gente não pode perder de vista que nós vamos passar por essa situação. E nós, ali na frente, a gente vai ter condições, todos nós teremos condições de ter a recuperação daquilo que nós perdemos. Tem coisas que a gente não vai recuperar, infelizmente. Mas a gente pode ter compensação com outros ganhos, e aí esses ganhos são tanto na questão de estar melhor preparados em relação à saúde, em relação à infraestrutura que o país tem para enfrentar uma crise como esta, como, por exemplo, aquilo que nós sempre falamos, que são as reformas estruturantes. E se a gente for nominar algumas delas, volta a se falar da reforma tributária, sim, mas talvez seja a mais importante de todas a reforma administrativa. Uma reforma administrativa que nos permita que a gente tenha um governo mais enxuto e com mais condições de, em momentos dramáticos como o que a gente vive hoje, que consiga responder e conseguir amparar não só as pessoas, mas também todas as milhares e milhões de empresas que a gente tem no Brasil, que são geradoras de emprego. Então, são coisas bem importantes que a gente tem presente. Se a gente pegar um dado bem recente, de semana passada, e esse dado eu trago para mostrar como o Brasil tem muitas coisas boas e é um país muito forte, muito rico. A gente, quando vê na semana passada a discussão em relação ao congelamento do reajuste do funcionalismo público até o final de 2021, que isso gera uma economia de 130 bilhões de reais, esses são os dados oficiais que a gente ouviu, e o que a gente poderia fazer com 130 bilhões de reais em termos de preparação da estrutura toda de saúde, UTIs e hospitais, a gente vê a magnitude e a capacidade e a força que nós temos como uma nação, como uma sociedade. A gente tem condições sim de superar isso. O que a gente precisa fazer é que haja uma união de esforços e uma visão toda ela alinhada, para que não se tenha dispersões e que os recursos sejam destinados naqueles pontos cruciais. Nesse momento, é a saúde e a preservação no nível mínimo da atividade econômica. Vamos lembrar que desde o início, quando houve a paralisação total, nós vimos que algumas atividades não pararam, e ainda bem que não pararam. Por exemplo, a produção de alimentos, a distribuição desses alimentos, a produção de medicamentos, gêneros de primeira necessidade, isso não parou. E que bom que não parou, porque nós teríamos tido um caos se isso tivesse parado. Então, a possibilidade de retomar com algum nível de controle bastante importante da forma que o Estado fez, com definições de regiões, isso é extremamente positivo. Agora, nós temos que ter muito cuidado para que não seja necessário restringir novamente as atividades. Então, é muito importante que haja a compreensão e a colaboração de todos nesse sentido. A gente vê grandes empresas fazendo esforços enormes. A gente sabe que as grandes empresas, elas têm tido mais condições, e elas têm tido a capacidade de oferecer aos seus funcionários e colaboradores algo que governo nenhum consegue fazer. E aí vem um pouco, presidente, o que a gente tem defendido, é a livre iniciativa, é a liberdade econômica que as empresas têm para se desenvolver e, nessa hora, ajudar a mitigar os problemas que a gente enfrenta no nosso país. Então, com uma visão de olhando para frente, o que a gente precisa enfatizar? Além dessas questões de que cada um de nós, na nossa saúde, e os empresários, fazer
tudo que for necessário para preservar as empresas, preservar o máximo de empregos possíveis, é muito importante que tenha um alinhamento também em relação às autoridades, sejam elas as autoridades dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. É extremamente importante que nessa hora haja uma união e que se tome as medidas, que se aprove as medidas que são imprescindíveis. O governo brasileiro implementou um programa de ajuda, que se chama de um programa fiscal nunca visto na história do Brasil. Tanto que a gente vai ter um dado que ainda não sabemos ao certo, nós teremos um nível de déficit público enorme. Nós não estamos criticando isso. Nesse momento, é extremamente importante que isso tenha sido feito e é importante que ele seja feito na magnitude necessária para que a gente supere isso. Mas é importante que fique claro que essa atuação do governo, ela deve ser, neste momento, pontual, onde tem uma crise muito forte. Depois o governo precisa permitir que a iniciativa privada, que os empresários, os investidores, os consumidores, as pessoas tenham a liberdade de decidir como elas vão conduzir a vida delas. A gente não tem condições de ter um governo que consiga controlar todas as vidas de todos e consiga prover o que as pessoas precisam. Empregos são gerados pela iniciativa privada. Os servidores públicos, eles servem ao restante da população, que é a imensa maioria brasileira. Então, voltando ao ponto da questão do funcionalismo público, o sacrifício dos nossos servidores públicos é imprescindível para que o Brasil consiga passar essa crise e que logo ali na frente a situação das contas públicas, o que se fala tecnicamente, a situação fiscal do governo brasileiro em todos os níveis, municipal, estadual e federal, ele esteja em condições para que a gente tenha condições de retomar de maneira mais forte, mais rápida. Então a incerteza que a gente vem hoje é a capacidade que nós temos como sociedade, e aí evidentemente liderado pelo governo, que é representado pelos três poderes, de enfrentar, controlar e mitigar os impactos dessa pandemia que é dramática. E o segundo ponto, e também extremamente importante, que é essa outra incerteza, a capacidade que novamente o governo, executivo, legislativo e judiciário, a capacidade de enfrentar um problema que nós teremos na saída dessa crise, que é a situação das contas públicas, a situação do endividamento público e a capacidade que o governo vai ter de estimular a iniciativa privada, a livre iniciativa, para que a gente tenha um desenvolvimento econômico retomado. E para isso é extremamente importante que as reformas que nós já mencionamos aqui, elas aconteçam. Agora, não é a prioridade, certamente, de aprovar reformas macroeconômicas. Poderiam, mas a prioridade nesse momento é aprovar toda e qualquer medida no Congresso que nos permita que nós tenhamos, neste momento dramático da crise, medidas para socorrer as pessoas e as empresas. Mas ali na frente é extremamente importante que reformas estruturantes do nosso país, elas aconteçam. Elas têm que tramitar assim que a gente conseguir ter um pouco mais de calma para focar nisso. E é importante que elas aconteçam já em 2020, para que a gente entre no final de 2020 e início de 2021, podendo ter os benefícios dessas reformas. A gente tem uma agricultura fantástica. O agronegócio brasileiro tem sustentado o Brasil durante as crises e não tem sido diferente nesse momento. As exportações, tanto de produtos de produção agrícola como a produção de proteína animal, é algo que não parou e não pode parar. E isso é bom, nós temos isso, que isso nos dá, certamente, faz com que essa crise, que é uma crise global e é uma crise enorme, a gente consiga passar por ela um pouco menos sofrível, porque definitivamente é muito, muito difícil. A gente não tem ainda uma definição muito clara, mas a expectativa é que o PIB global ele contraia nesse ano de 2020 na ordem de 3%, quando a gente tinha uma expectativa de crescimento de 3%. Serão muito poucos os países que não terão contração de PIB. A maioria dos países terão PIB negativo. Talvez a China consiga ter um PIB muito baixo em relação, para os padrões chineses, mas poucos países terão PIB negativo. Por outro lado, a expectativa para 2021 é um PIB global acima de 5,5%, isso são projeções, vai depender do tempo da duração dessa pandemia e do impacto que ela vai deixar, dos efeitos que ela vai causar. Mas mesmo no Brasil, com uma indicação de PIB que não sabemos ao certo, mas ele será negativo,
Não sabemos se será de 3, de 4, de 5, ainda é cedo para saber, mas certamente nós teremos um 2021 um crescimento forte da economia brasileira e, novamente, vai depender da nossa capacidade como sociedade, representada pelos as nossas autoridades dos 3 poderes, de fazer com que a gente tenha o menor sofrimento durante esse período, para que a gente saia o mais rapidamente possível e consiga voltar à vida normal. A vida que nós tínhamos antes dessa crise, as pessoas poderem se locomover. E aqui fica assim, não tem dúvida, claro, de que nós teremos uma mudança na forma com que a gente trabalha, presidente. Nós temos discutido isso, né? Nós, nas empresas Randon, todas as pessoas que é possível estarem em home office, trabalhando a partir de casa, estão. Todas as pessoas que estão trabalhando dentro e alinhado com o decreto municipal e o que foi acordado com o sindicato CIMEX, elas estão trabalhando com toda a proteção. Medição de temperatura, EPIs, higienização de todas as áreas, transporte, ou seja, como eu disse antes, as grandes empresas conseguem cuidar muito melhor das pessoas do que os governos. E é normal isso, Os governos, é muito complexo para que um governo consiga, por melhor que ele seja, ele nunca vai conseguir cuidar das pessoas como as próprias pessoas nas suas empresas, nos seus municípios, nos seus bairros, nas suas comunidades, se ajudando entre si. Então, essa visão de livre mercado, de uma economia liberal, a gente na SIC defende, a gente como empresário defende, e nós temos isso muito claramente, que este é o caminho que nós devemos seguir. Eventualmente a gente ouve uma ou outra opinião isolada se seria o fim desse modelo. Não, não é o fim do modelo. Certamente é uma evolução do modelo, a gente tem muito para aprender, muito para melhorar, mas a gente não tem dúvida nenhuma de que esse modelo que a gente tem é o modelo que nós devemos seguir. Nós não temos dúvida disso, e se a gente pegar na Europa, tem um país, a Estônia, que ela tem um trabalho excepcional, e é uma visão extremamente liberal. Então nós temos muita segurança em relação ao que a gente fala nesse sentido. Então, o que a gente teria para dizer aqui para vocês nesse momento é isso. Muito cuidado com a nossa saúde das nossas pessoas, mas a gente não pode esquecer de que não tem como uma economia se sustentar, um país se sustentar em termos sociais, econômicos e sociais, se não tiver uma atividade minimamente funcionando, e que este período de contração, de redução, ele tem um limite de tempo. A gente não pode ficar de eterno. Ele tem que, como de fato tem acontecido a partir do decreto do governador, tem que retomar com todos os cuidados que a gente está retomando. E eu enfatizo novamente, nós temos 220 milhões de brasileiros, um poder de consumo monumental, nós somos o 5º país em termos de território, de população, e uma riqueza enorme de riquezas naturais. Nós temos todo o Brasil para ser feito. Se a gente pegar só a questão do saneamento básico, o número que a gente tem é que aproximadamente 50 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 50 milhões de pessoas é um país enorme, é muito maior do que a Argentina, só para ter um termo de comparação. A estimativa é que quase mais de metade da população brasileira, o esgoto não é tratado, o esgoto é jogado nos rios e nos mares. Nós temos que fazer esse investimento, e esse investimento os governos não têm capacidade de investir. Então, esta é uma outra das reformas que tem que passar, que é a aprovação do marco regulatório do saneamento básico. Tem uma série de coisas positivas nesse sentido. Investimentos estimados na faixa de 700 bilhões no horizonte aí de 10 anos, só no saneamento básico. Os estados que entrarem nesse processo e fizerem a privatização das empresas de saneamento, eles terão um reforço de caixa que vai permitir com que os estados consigam endereçar a situação das contas públicas estaduais. Então nós defendemos isso fortemente, que este é o caminho a ser seguido. Nós temos as soluções, depende da vontade da sociedade, e que isso fica refletido nas ações dos nossos representantes dos 3 poderes, como eu disse. Eles é que têm as condições de fazer com que isso que eu estou falando aqui, evidentemente isso é só uma pincelada, porque todo esse detalhamento ele tem uma complexidade muito grande, mas tem uma série de coisas muito positivas que o nosso Brasil tem, e que nós precisamos apenas que a gente tenha uma organização, e todos caminhem e vejam e olhem para um horizonte único lá na frente, e que vejam e que consigam passar desse momento bem adverso que a gente vive hoje, e que vejam o benefício de a gente fazer essa que eu chamo de lição de casa, fazer as lições de casa,
para que a gente tenha lá na frente um enorme benefício de todas as ações e decisões que a gente toma agora. O Brasil passa por um momento de um pouco de ansiedade quando a gente vê. Aqui a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, entendo que sejam empresários, mas mesmo as pessoas que não são empresárias, que se preocupam com o nível da taxa de câmbio. Esse câmbio ele reflete um pouco dessa incerteza que a gente tem, como eu mencionei antes, em relação à capacidade de gerir e de enfrentar essa pandemia e a capacidade que a gente tem de cuidar das contas públicas do governo. Não pode haver aumento de imposto, não tem condições de haver aumento de imposto. E se não tiver aumento de imposto, vai ter que ter corte de gasto. Senão, não vai ser possível o equilíbrio das contas públicas. Então, mais uma vez, nós temos condições, como uma sociedade, como um país, de equacionar, de endereçar esse problema que a gente vive hoje, mas a gente tem que olhar para frente. A gente não pode se deixar ofuscar por essa crise que todo mundo está vivendo hoje, o medo que a gente tem da doença, que a gente tem que ter todo cuidado, como já foi destacado, mas a gente não pode perder de vista um horizonte que a gente tem na frente, e é um horizonte brilhante, e o Brasil certamente tem todas as condições de garantir uma condição muito melhor para todos os brasileiros, sem exceção. E com todas essas questões que a gente falou, de reformas estruturantes e privatizações, nós teremos condições de ter uma geração de emprego numa proporção que a gente não tem visto nas últimas, quase que 2 décadas que a gente, ou vou falar principalmente nos últimos 10 anos, a gente tem tido redistribuição de empregos e a gente precisa retomar. Nós temos todas as condições para preparar o Brasil para que a gente tenha a partir de ainda esse ano, final desse ano, 2021, 22, 23, temos condições de ter décadas e décadas de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, presidente, o que eu gostaria de, nesse momento, colocar, eu não sei se a gente vai ter, certamente vai ter perguntas, um debate, mas essas seriam as minhas colocações, as mais relevantes, para que a gente consiga dividir com os nossos que estão participando com a gente, consiga dividir a nossa visão e que nós colocamos com muita convicção. Que bom. Obrigado, Juarez. Temos diversas perguntas que já nos mandaram, mas também está aberto se alguém, quem está nos ouvindo, que quiser mandar alguma colocação, acho que é muito importante. Lembrar que, como o Juarez, nós temos mais de 100 diretores aqui na SIC, se precisar algum auxílio presencial, é só ligar aqui na SIC, né? O nosso diretor está à disposição para ouvir os empresários no seu problema individual. Agora, Juarez, eu acho que aqui também tem escoteiros, mas tem militares, né? Quando acontece uma pandemia dessa, a pergunta é que nem quando a gente se perde, né, ou numa queda de uma aeronave ou um acidente. Onde estou, para onde vou e quando eu vou. Ou seja, nesse momento para onde eu vou, né? Então, acho que isso é muito importante. Há muitas perguntas que chegam até nós, né, até porque você trabalha no financeiro. A pergunta que fica sempre eu chego no banco hoje e não consigo recurso, né? Mas, e você falou muito na empresa grande, mas a empresa pequena também tem esse cerne que se chama às vezes contador, que devia trabalhar bastante como conselheiro. Qual é a orientação da pessoa que precisa ir buscar recursos nesse momento tão difícil, mas também para comprar de multinacional, até nós comentávamos antes, né? Qual é a preparação? Como é que você chega no sistema financeiro para falar com o seu gerente hoje e mostrar o problema? A conversa, é importante essa questão, só para a gente repassar, é muito importante. A conversa e a abordagem, a forma de conversar com um banco, com o pessoal de banco, gerente de banco, é a mesma forma que conversa com o fornecedor. O fornecedor, ele faz a venda porque ele acredita que vai receber. Ele quer atender esse cliente porque ele acredita que vai receber essa venda e vai fazer mais vendas. O relacionamento com o banco não é diferente. E o que é importante que o empresário tenha nessa hora? Que ele tenha condições de avaliar a empresa dele e, seja para o banco ou seja para o fornecedor, mostrar a condição em que ele se encontra, e ele precisa fazer tudo para que ele se convença de que a empresa dele é viável e que ele vai ter condições de pagar aquela compra daquele produto, daquela matéria-prima e pagar aquele empréstimo que ele tá buscando emprestado. Então, é bem importante que ele tendo essa convicção, ele mostre para quem quer que seja a contraparte, seja banco ou seja um fornecedor, ele mostra a viabilidade, ele mostra como ele vai conseguir pagar. Se ele precisar de prazo, ele tem que mostrar, eu preciso de pago, eu não consigo pagar num determinado prazo, mas consigo pagar num prazo maior. E aí eu reforço o que eu falei antes. Essa conversa, essa negociação, de maneira transparente, aberta, ela tem que acontecer com todas as partes.
A gente teve, felizmente, de parte do governo, uma flexibilização nas questões trabalhistas, né? O que, de certa forma, ajudou muitas empresas a preservar emprego, pelo menos nesse momento. E até, talvez, seja uma oportunidade de refletir. Não seria o caso de fazer uma reforma trabalhista, mais uma, para fazer com que manutenção de emprego custe menos? A gente sabe que muitas pessoas hoje estão na informalidade em função da carga tributária, em função dos encargos trabalhistas. Mas voltando para a questão aqui do empresário, é isso. Ele precisa ter claramente uma visão da situação da empresa dele e entender o que ele precisa e por que ele precisa e como ele vai conseguir pagar de volta. Na hora em que ele tiver condições de ter essa visão muito clara, depois que ele fez esse exercício, certamente ele vai ter muito mais facilidade de convencer o gerente de banco, de convencer o contato dele no banco, que ele tem condições de fazer esse empréstimo. Os bancos, assim como as empresas fornecedoras, querem fazer negócio e quer atender bem o cliente para atender de novo, mas quer que o cliente tenha condições de honrar o compromisso assumido, seja na compra de produtos ou seja no empréstimo. E vale essa recomendação também para nossas vendas hoje, né? Porque a gente também não pode vender e não receber, a venda só é concretizada quando você recebe. Perfeito. Caixa. Se fala muito aqui na SIC, muitas pessoas, até é um termo, economista usa muito, né? O que quebra a empresa não é a falta de venda, etc. É o problema do fluxo de caixa. Perfeito. Fluxo de caixa, né? Então, principalmente hoje, nesse mundo mais virtual, que a gente já não tem nem talão de cheque para verificar o saldo. Juarez, por que o caixa que quebra a empresa e não propriamente a falta de vendas? O caixa, uma empresa pode ficar 5, 10 anos tendo prejuízo. Se ela tiver caixa, não tem problema nenhum. Por quê? Porque com caixa ela consegue comprar, ela consegue pagar impostos, ela consegue pagar os funcionários. Sem caixa ela não consegue fazer nada. Então, nesse momento, até tem uma expressão aí que é muito cash is king, né? O caixa é o rei nessa hora. E como é que preserva a caixa? De novo, não é não pagando ninguém, mas é pagar de tal forma que saiba que ali na frente consegue manter a empresa rodando. Então, se tem dificuldade de fazer um pagamento nesse momento, tem que conversar com o fornecedor, conversar com o banco, explicar. Eu não consigo pagar, ou consigo pagar um valor menor. Fazer a renegociação. É muito importante que a gente estabeleça contato com todas as partes nas negociações, estabelecendo e deixando claro a possibilidade de pagamento, de mostrar para o empregado que ele vai deixar de fazer uma viagem, de fazer um investimento, ou ele vai colocar algum capital dele na empresa e mostrar o comprometimento dele, e também pedir que o colaborador nessa hora entenda que ele está tendo com dificuldade. Pedir isso para o fornecedor, pedir isso para o banco, de novo. É muito importante a preservação de caixa. E a preservação de caixa se dá dessa forma, sabendo que não pode gastar, vou comprar tudo à vista porque estão me dando desconto. Não faça isso. Aí vai estrangular a empresa ali na frente. Preserve o caixa. Faça as compras com prazo para pagar. Pegue dinheiro em banco para jogar para frente. Essa crise deve demorar 60, 90 dias, não sabemos. Tomara que demore muito, muito menos. Tomara que amanhã apareça uma medicação que ela seja 100% eficaz e que resolva todo o nosso problema. A vacina não vai surgir tão cedo, mas pode ser que surja uma combinação de alguns medicamentos que resolvam esse problema que mais nos assusta hoje, que é a Covid-19. Se isso acontecer, muito rapidamente a gente sai da situação toda e a economia retoma numa velocidade muito forte. Agora, isso pode acontecer? Pode, mas não podemos contar com isso. A gente tem que se preparar para o pior. E se preparar para o pior é isso, preservação de caixa. E aí existem diversas formas de preservar a caixa. Ver se eventualmente, isso serve para todo mundo, serve para o governo. O governo tem milhares e milhares, a gente não sabe quantas dezenas de milhares de imóveis. Ele poderia eventualmente estar vendendo esses imóveis, além da privatização? Claro que poderia. Alguém compra nesse momento, o dinheiro não sumiu do mercado. O dinheiro ele foi para locais mais seguros, então por isso que a gente vê que ele vai muito para os Estados Unidos. Mas se tiver um bom negócio agora, eventualmente é o momento de vender algum imóvel, vender algum bem, seja quem for, seja pessoa física, seja uma empresa, seja os governos. É a hora de fazer caixa, preservar caixa, gerar caixa, preservar caixa. Esse é um conselho, é uma orientação, é uma sugestão muito forte, muito importante. Eu acho que uma colocação também aqui, assim, que ver tendência, né? Se fala muito no fim do capitalismo, né? Eu acho o seguinte, Juarez, qual é o papel do Estado? É de intervenção nesse momento, afinal de contas, logo nós chegaremos talvez nos 100 milhões de pessoas, dependendo dos 600 reais do governo federal, né? Que de alguma forma tem ajudado em muito, e a dificuldade que muitas das pessoas nem CPF têm. Como é que você vê esse pessoal, porque virou também uma guerra ideológica, né? Tanto a doença como na economia, e é muito triste isso nesse momento, por isso, dessa retorno da reunião almoço, exatamente para ter dados confiáveis.
E eu espero também que os nossos associados, principalmente, não tomem decisões simplesmente pelas redes sociais. Eu falei há pouco, nas empresas grandes você tem o conselho de família, o conselho de acionista, propriamente. Mas a empresa pequena, nesse momento, o papel do contador é muito importante. É Sim. Ele que faz parte do conselho, né, da pequena empresa, né? E também os cuidados da saúde, e assim que já tem praticamente esgotado os ensinamentos e o acompanhamento junto com o poder público, principalmente municipal e estadual, de providências que poderão tomar. Nós comentávamos há pouco, né, que talvez nossos colaboradores estejam mais protegidos dentro das nossas organizações do que propriamente, às vezes, em casa. Como é que você vê essa discussão do capitalismo e essa guerra ideológica que nós estamos inseridos? Novamente, eu começo pela minha fala inicial. Se não fosse essa pandemia, nós não estaríamos discutindo isso, porque nós estaríamos num crescimento econômico esse ano de provavelmente acima de 2,5% de PIB, não teria necessidade dessa discussão. Agora, quando acontece uma pandemia, essa pandemia, a origem dela ela não veio do capitalismo. Ela pode ter vindo de outras regiões, da onde ninguém sabe, mas ela não foi o capitalismo que gerou essa crise da pandemia. Então, nós temos hoje um problema grave econômico, que é originado a partir da necessidade de paralisação das atividades, em função de que as pessoas não podem se deslocar, se movimentar. Então, foi criada uma situação onde a gente tem uma crise econômica. Neste momento, onde temos uma crise econômica, é o momento em que o governo, este é o papel do governo entrar para ajudar todos, ajudar não só esse quase 100 milhões de pessoas aí, ou 50 milhões, 60 milhões, fala-se em 100 milhões, que vão ter essa ajuda de R$600 em 3 vezes. Isso é muito pouco, é o mínimo que o governo está fazendo, mas pelo menos fez. Agora, se o governo tivesse mais enxuto, se o governo, eu tenho dito, ainda bem que passou a reforma da Previdência ano passado, porque se não tivesse passado a reforma da Previdência e algumas outras medidas que foram tomadas pelo governo, o governo teria ainda menos condições de fazer. Eu falei aqui e repeti mais uma vez a questão fiscal. O governo tem que se manter saudável. O governo que está com uma situação fiscal, o desequilíbrio das contas, ou seja, traduzindo, que gasta mais do que arrecada, e isso tem acontecido ao longo dos anos, no estado do Rio Grande do Sul, isso acontece há décadas. Há décadas o governo gasta mais do que arrecada. Então, na medida em que a gente tem uma situação como essa, o governo fica fragilizado para ajudar a economia, ajudar a sociedade. Mas o papel do governo nessa hora é entrar, ajudar. Na medida em que o efeito da pandemia passa, o governo se retira e deixa a iniciativa privada. As pessoas têm energia, as pessoas têm força. Não existe governo que consiga ajudar a toda a sociedade. A sociedade tem muito mais condições de fazer ajuda, de ser ajudado que o próprio governo. O que o governo tem dito, já dizia isso o Visconde de Mauá, lá que o papel do governo é não atrapalhar quem quer investir, quem quer poupar, quem quer consumir. O governo tem que ajudar a controlar excessos, ajudar nessa hora, ajudar os mais necessitados. E o outro ponto, por que a gente tem quase 100 milhões de pessoas que nem CPF tem? Porque essas pessoas, por opção, estão à margem da economia. Porque se ela for trabalhar com carteira assinada, ela vai ver que ela vai ter que, uma boa parte daquilo que ela poderia ganhar, o patrão vai ter que recolher como encargos sociais. Então ela opta por trabalhar na informalidade. E numa hora de uma crise dessas, ela fica totalmente desassistida, porque ela não tem um emprego fixo, ela não pode sair para trabalhar. As pessoas, se ele for prestar um serviço de pintura, manutenção, as pessoas não podem chamá-lo porque está num período em que a gente precisa respeitar isolamento. Então essa pessoa fica sem renda. Isso é um outro efeito de um sistema que nós temos no Brasil, onde a carga tributária e os encargos são exageradamente elevados. Então, o papel do governo é de agir nesses momentos extremos e se manter saudável para poder agir. Novas pandemias virão, novas crises virão. O governo tem que se preparar para agir nessas crises. Então, a referência que foi feita antes. Nós não temos guerra, não tem tido guerra, tomara que nunca tenhamos, mas a gente tem um exército que está pronto para agir se precisar. Nós precisamos ter o governo com capacidade de ter um exército de médicos e de equipe de saúde para atender na próxima pandemia. Como é que o governo faz isso? Não é tomar conta da economia, é cuidar daquilo que ele tem que cuidar, que é essas questões que são essenciais. Saúde, segurança e educação.
oferecendo isso. E não precisa construir escola nem hospital. Fazer parcerias com iniciativa privada, escolas, hospitais, e assegurar de que isso seja mantido ao longo de toda uma vida. Se vai precisar em 10 anos, tomara que não precise nunca, mas se daqui a 5 anos tiver uma outra pandemia e que não é o respirador, ventilador que precisa um equipamento de hemodiálise. Aí nós vamos ter que jogar fora o que nós fizemos. Não joga fora, preserva, guarda, mas constrói também uma UTI com capacidade de atender outras emergências. Esse é o papel do governo. Que bom. Eu acho que o governo aqui é o Estado, né? E o Estado Sem não é dúvida. só governador, governador e presidente, né? Todos os entes, ou seja, todas as pessoas que trabalham pelo Estado, que nesse momento não tiveram a renda ainda perdida, ou seja, diferentemente da iniciativa privada, que todos perderam. E aqui tem diversas perguntas, por causa do horário não vai ser respondido, mas depois o Juarez pode entrar em contato. Eu acho que é importante nós entendermos que muitas perguntas, como é que se faz para continuar sem demissão. Nesse momento, eu acho que assim já tem esse dado, inclusive pelos economistas. Nesse momento, todos perderão alguma coisa, né? A começar pelo empresário, pelo colaborador, pelo cliente, pelo fornecedor. E eu queria agradecer de coração aqui, direto de Peru, né, em Lima, o Matheus Celal, né, que está nos ouvindo, né? E novamente, colocar a importância dessas novas mudanças, Juarez. E outra coisa que o mundo todo, né, nesse momento não é só nós, mas nós estamos antecipando o futuro. Ou seja, com certeza. Muitas coisas, vamos pensar na educação tal, que talvez nós íamos demorar mais de 10 anos para transformar tudo online, e de repente nós estamos antecipando e muito rápido todas essas mudanças, só que toda mudança alguém vai ficar pelo caminho. A gente vai ganhar eficiência nisso, só um minuto só para colocar. A gente vai ganhar eficiência, a gente tem visto que os tribunais, eles estão, inclusive o Congresso está trabalhando à distância. Aí a gente questiona, será que no futuro vai precisar os tribunais construir suntuosas sedes para deliberar? Não precisa, talvez possa ser feito muito que seja feito, que hoje se fazia presencial, possa ser virtual. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de muito ganho com essa, nos forçou a acelerar um processo que era inevitável, que era esse desenvolvimento de tecnologias para a gente trabalhar de uma maneira diferente, mais ecologicamente, mais sustentável e para a gente também até, de certa forma, mais próximo da família. Obrigado, Juarez. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou até esse momento, mas principalmente aos patrocinadores, as pessoas que, de alguma forma, os apoiadores que nos ajudaram a esse desafio, a esse novo momento, né, que aqui diretamente da SIC, né, nós estamos aqui no auditório, mas para continuarmos mostrando o caminho para a nossa sociedade, sinalizando, eu acho que é o papel fundamental isso. Quem vai executar as reformas dentro da sua empresa é o empresário, mas a SIC tem o poder, a obrigação de sinalizar o nosso futuro. Parabéns, Juarez. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.